Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Timão. Então vamos ver o que o Samir Carvalho trouxe nesse blend de informações aí com as novidades do nosso Coringão. Eu sem mais enrolação, não sei se vai se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e vamos pro vídeo, beleza? Vamos falar muito aqui do Sport Clube Corinthians Paulista. O Chicão e o Batata foram demitidos. Eu já havia adiantado para vocês que isso ia acontecer. Na verdade, a rescisão deles ainda não foi feita, né? Eles foram comunicados que não fazem mais parte dos planos. Eu acho, né, com todo respeito aos ex-campeões aí pelo Corinthians, faziam um péssimo trabalho, né, os dois. Aliás, o Chicão, por exemplo, que é um forte aliado aí do Augusto Melo, ele tinha um cargo de coordenador de transição das categorias de base, era o responsável, né, por fazer a ponte entre os jogadores e o time profissional. Eu pergunto, nesse período, quem o Chicão revelou no Corinthians? Quem o Chicão fez de transição da base para o profissional? Uma vergonha, tá? Além de ser conivente com muita coisa lá que a gente soube, né, na base do Corinthians, um monte de contratação, tudo isso faz parte, todos esses, Chicão, Batata, não estou falando de coisa irregular, coisa errada, não. Estou falando de má administração mesmo, de péssimos profissionais, tá? Não é porque foi jogador que é bom. E o Batata, meu amigo, também está indo embora, né? Ele que estava auxiliando o departamento no desenvolvimento dos novos jogadores, né? Exercia a função de coordenador técnico, também, né, está indo embora, né? O Dinei saiu antes, pulou do barco antes e fez várias acusações, viu? Várias acusações. O departamento de base do Corinthians é sensível, é triste ver ex-jogadores num departamento de base mais criticado da história do Corinthians, tá? O Dinei, por exemplo, fez críticas públicas e alegou não concordar com a linha de trabalho exercida lá e deixou a entender muitas situações horríveis. Então, enfim, saíram porque tinham que sair realmente e faziam um péssimo trabalho, tá? Corinthians fez um acordo também e liberou o Giovani, tá? O Giovani, atacante que, né, incrivelmente foi uma situação muito mal administrada pela diretoria do Corinthians, também muito pelo Ramon Dias, né? O Corinthians não conseguiu renovar com ele rejeitou a proposta final, né? O contrato dele termina no dia 31 de julho, né? 31 do próximo mês. Ele foi retirado dos planos do clube e agora não vai mais comparecer ao CT Joaquim Grava para treinar com os demais jogadores junto com o Dorival. Beleza, até aí tá certo. Só que é um jogador, velho, que ficou aí ganhando sem jogar, né? Por conta do Ramon Dias e companhia e da antiga diretoria. Situação muito mal administrada. O Corinthians antecipou a saída dele, de 21 anos, é melhor do que muito atacante que tem hoje ainda no Corinthians, tá? E ele ficou mais de 100 dias sem jogar até ser relacionado para o jogo contra o Novo Horizontino no Paulistão. Ele até participou, ele entrou nesse jogo, participou do gol decisivo, né, do Alex Santana, que garantiu, né, a vitória do Corinthians e depois entrou na derrota contra o Huracan na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e nunca mais foi visto de novo. Então, não teve oportunidades, né? A gente nem entendeu porque que ele voltou a atuar esse ano. Na verdade, poderia estar sendo utilizado por muito mais tempo, mas enfim, ficaram com um jogador lá que era um jogador que poderia ser aproveitado. E se ele não queria renovar com o Corinthians, ele tinha contrato, tinha que jogar até o final. E quem sabe, né, se destacava e o Corinthians conseguia a renovação ainda. Mas enfim, administrou mal de novo. Tchau, Giovani, né? Batata e Chicão, tchau também. Esse é o Corinthians. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Corinthians vai ter aí muitos desfalques, viu, pro jogo, né, desta quinta-feira contra o Grêmio, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? 8 jogadores foram convocados, mas apenas 2, né, entre 2 ou 3 vão poder estar em campo. Por exemplo, o Hugo Souza deve jogar. Ele não está defendendo, não está atuando, né? Foi convocado para a seleção brasileira, mas não está atuando. O Romero, na seleção paraguaia, também deve jogar. Eles jogam terça-feira e como, né, é pertinho, enfim, não vai ter problemas, então o Romero vai estar à disposição. Aliás, pode até ser titular, né? Eu vou explicar por quê. José Martínez, provável que esteja à disposição, porque o jogo dele ocorre no Uruguai, né? Já que a Venezuela enfrenta o Uruguai. O Uruguai ali é praticamente fronteira ali do lado, né? Com Porto Alegre, fica mais fácil dele chegar à logística. O problema é como ele vai chegar fisicamente, né? Já o André Carrillo não deve jogar, o Félix Torres também não, vão estar no Equador. O Memphis, pior ainda, né? Porque é uma situação mais complicada a do Memphis, mais delicada, já que o atacante
da seleção da Holanda entra em campo também na terça-feira diante de Malta, tá? Lá na Holanda. Então, com a distância geográfica, fica um pouco mais difícil também em relação ao Memphis. Felipe Longo e Breno Bidon defendendo as seleções brasileiras sub-20. Na Coreia, o jogo é contra, né, a Coreia do Sul, só que os amistosos são no Egito, tá? São no Egito, então não devem também estarem aí, não devem estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Então, é um time com muitos desfalques para essa partida contra o Grêmio. Comente aqui embaixo tudo isso. A diretoria do Corinthians vetou, tá, a saída de um jogador por empréstimo, um jogador das categorias de base. Quem vetou foi o diretor jurídico Leonardo Pantaleão, né? É uma boa relação que existe hoje entre o jurídico e o departamento de futebol. É importante para vetar esse tipo de situação. O jogador é o volante Thomas Augustin, ele já tem 21 anos, tá? Não dá mais para atuar no sub-20. Ele vive uma situação muito complicada. Ainda com contrato ativo, né, o jogador de 21 anos, ele seria emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, onde já treina aí há mais de 10 dias, mas o negócio foi cancelado, tá? Por quê? 4 meses antes de completar 21 anos, o Augustinho teve seu contrato renovado com o Corinthians, 4 meses antes de completar 21 anos. E o que me passaram é que esse jogador, né, aliás, essa matéria completa você vê lá no UOL com a Lívia, mas eu tenho alguns detalhes a mais também para passar para vocês, mas você pode ler essa matéria no UOL, mas eu tenho algo a mais que eu vou acrescentar. Por exemplo, é um jogador que já tinha sido avaliado e que não deu certo, não tem condições de jogar no Corinthians, segundo a avaliação do clube. Então, se não tinha condição de jogar no Corinthians, por que renovou com ele? Para emprestar ele para o Botafogo, pagando 10 mil por mês? Era isso. Tanto que ele foi para o Botafogo. Aí o Pantaleão olhou e falou, opa, né? Peraí, o jogador, mas por que não ficam com ele então? Não serve. Ah, não serve? Não serve e renovaram e vão emprestar agora, pagando 10 mil. Ele vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto e o Corinthians vai pagar os 10 mil. Sério, sendo que ele não serve. Quando terminar o contrato dele, o empréstimo dele com o Botafogo, vai terminar o contrato dele com o Corinthians. Ele não volta para o Corinthians. Então, esse período foi feito para quê? Só para emprestar e para o Corinthians pagar 10 mil. É burrice mesmo? Enfim, aí o Pantaleão vetou. Tá? O jogador vai ter que voltar, enfim, ou receber o salário do Botafogo, mas um empréstimo do Corinthians pagando, né, pelo salário do atleta aí já é demais. Um atleta que não vingou com a camisa do Corinthians, né, o argentino aí, Augustin, né, que tem contrato até o fim deste ano somente, tá? Enfim, ele sequer foi inscrito na Copinha, não atua, não foi profissional, não subiu, não foi promovido. É uma situação delicada, velho. Esse é o Corinthians, né? Ainda bem que nesse caso aí, o Pantaleão e a nova diretoria do Corinthians vetaram essa palhaçada. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians teve um lateral direito oferecido, tá? A diretoria, né, claro, avalia a situação e agora nós vamos ver se o Corinthians vai contratar esse, né, ou até algum outro lateral, ou Igor Vinícius. Eu vou te falar quem é esse jogador, é argentino, eu vou te contar tudo agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só, para você, só para você saber quem é, o jogador, né, que foi oferecido ao Corinthians e que há conversa se chama Joaquim Garcia. Ele pertence ao Vélez Sarsfields da Argentina, jogador de 23 anos, tá? Jogador de 23 anos, inclusive que defendeu a seleção olímpica argentina no ano passado, em 2024, jogador de seleção de base na Argentina. Ele tem um contrato curto agora no clube atual, né, no Vélez, falta só um ano, né, para encerrar o contrato, e ele viria por empréstimo com opção de compra, tá? O Vélez, inclusive, aceita essas condições. O salário dele não é alto pelo que me passaram, tá? Essas são as condições do negócio. E agora, né, o empresário dele aguarda aí uma resposta do Corinthians para saber se o Corinthians vai querer ou não, né, contratar esse jogador, Joaquim Garcia, lateral direito, né, do Vélez Sarsfields, e no ano passado, né, jogou aí pela seleção olímpica da Argentina. Eu não vi o jogador, né, atuar,
mas só por ser um argentino de 23 anos, que viria por empréstimo, com opção de compra, comparado ele ao Igor Vinícius, eu já prefiro esse, sem conhecer, porque primeiro argentino, lateral argentino, costuma ser bom, e o Igor Vinícius a gente já sabe que não é. Enfim, eu vou assistir alguns vídeos, tá, do Joaquim Garcia e passar para vocês no Café da Fiel mais tarde, para a gente analisar, né, se é bom jogador ou não. Aliás, eu tenho certeza que muitos aqui no canal Café do Setorista conhecem, que vocês são tudo loucos, né, fanáticos, conhecem tudo, mas eu acho que o caminho é esse, é o Corinthians buscar jogadores sul-americanos, né, em vez de ficar contratando atletas aí já cansados ou então que não deram certo em outros clubes, né? Enfim, Joaquim Garcia, 23 anos do Vélez oferecido. E você, torcedor corintiano, torcedor uniformizado, torcedor da internet, enfim, torcedor corintiano, quem você prefere, por exemplo, Joaquim Garcia ou Igor Vinícius, que são os dois aí que foram oferecidos ao Corinthians? Tá? Informação exclusiva, deixa o like aqui embaixo.